pessoal, bem-vindos ao PodPet. É um prazer imenso estar aqui com vocês começando esse projeto tão especial que é a Cara do Pet. É um dos poucos programas que se volta para o curso de Medicina Veterinária, ainda mais para a agricultura familiar. E a gente trouxe então um novo cenário, uma nova forma de estimular e dissipar o conhecimento, que é os nossos podcasts, né, para estimular não só nós petianos, mas também a comunidade acadêmica no geral e até mesmo a comunidade regional, né, trazendo temáticas ainda pouco debatidas, mas que merecem uma certa importância. Então, a gente vai trazer temas da atualidade, que acabam não recebendo, né, essa importância, como eu mencionei, mas a gente vai trazer uma perspectiva voltada para a medicina veterinária, a medicina animal, e a gente vai contar com a presença de pessoas muito especiais que vão conseguir direcionar o nosso debate, né, e que vão agregar também no nosso conhecimento. A nossa primeira série, o nosso primeiro conjunto de podcasts, eles vão abordar subtemas voltados para a saúde pública. Então a gente vai estar nesse conjunto de podcasts debatendo esses temas, né, trazendo pessoas que tenham esse conhecimento acerca do assunto. E a gente tem então como base da nossa expositiva a revisão bibliográfica. Então a gente traz aqui artigos tanto na língua portuguesa como na língua inglesa. A gente tem pelo menos o critério de um artigo na língua estrangeira, né, para o nosso debate. E o nosso podcast vai estar disponível sempre aqui na plataforma do YouTube, que a gente acredita que seja de maior acesso, né, de mais fácil acesso para a comunidade no geral. E quem sabe, se tudo der certo, a gente vai trazer conteúdos muito legais aqui para quem nos acompanhar, né? Então o PodPet ele funciona da seguinte forma: a gente vai fazer uma expositiva, todos nós, com base na nossa revisão bibliográfica. A gente tem uns participantes especiais que vão falar um pouco mais sobre isso, agregar no nosso debate. E por fim a gente tem uma devolutiva tanto subjetiva de cada um dos participantes, como também do nosso participante especial. Então, Adri, você apresenta aí pra gente os nossos participantes? Olá, eu me chamo Adriana, sou petiana, vou apresentar então a Janaína, minha colega petiana também. Temos aí como convidados especiais e a Maria, né, que acabou de falar aí também, Maria Eduarda. E como convidada então especial nós temos a Sara, que é acadêmica da terceira fase do curso de Medicina Veterinária. E o nosso professor Yusuf Abraham Nassif Júnior, que possui graduação então em Medicina Veterinária desde 1995, pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Jaboticabal. Também ele tem mestrado, fez em 2001, doutorado em 2005, na área de Medicina Veterinária Preventiva pela mesma instituição. Ele foi professor no curso de Medicina Veterinária de 2000 a 2014, pesquisador e orientador do Programa de Pós-Graduação em Promoção de Saúde de 2005 a 2014, na Universidade de Franca. Também foi professor no curso de Medicina Veterinária de 2001 a 2003, do Centro Universitário de Rio Preto, e desde maio aí de 2014 ele é professor adjunto no curso de Medicina Veterinária da UFFS, campus de Realeza, Paraná. Tem experiência então na área de epidemiologia aplicada à saúde pública, veterinária e à sanidade animal. Então, Maria, poderia apresentar aí o nosso tema, os materiais, os métodos? Bom, então hoje no nosso podcast a gente vai falar um pouquinho sobre o controle populacional de cães e gatos. É um tema muito atual, né, mas ele tem uma preocupação que acredito eu que vai muito além das autoridades, né? A gente precisa ter um olhar do leque de problemáticas que existe, né, na superpopulação de cães e gatos. E ele envolve questões muito maiores do que apenas aquela questão do incômodo, né, que as pessoas acabam tendo. Porque tá cheio de cachorro em tal lugar, tá cheio de gato em tal lugar. E eles estão reproduzindo demais, né, tá desenfreado. Quando na verdade o problema é muito maior, né, tem questões muito maiores por trás dessas populações de cães e ratos, que envolve pessoas da sociedade, né, que buscam através das ações voluntárias, por exemplo, as ONGs,
minimizar esses problemas ou minimamente reduzir essas populações. E a gente vai buscar debater um pouco sobre isso, sobre essas organizações, sobre como deve atuar o controle, né, os programas do controle e como de fato atuam esses programas na nossa comunidade. A nossa metodologia se baseou em materiais da resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, no Guia Prático de Políticas de Manejo, no Guia de Controle Humanitário da População Canina, em pesquisas feitas em cima de programas já desenvolvidos no estado de São Paulo, e também no artigo Guidelines on Stray Dog Population Control, que é um artigo de 2009, e como eu mencionei, é uma obrigatoriedade do nosso projeto do podcast ter esse artigo em língua estrangeira. Então, Jana, quais são os nossos objetivos com a exposição desse tema? Bom, os nossos objetivos com esse encontro de hoje são levar de uma maneira mais descontraída, né, para a nossa população esse tema que é tão interessante e tão importante. Nós vamos esclarecer e debater as medidas que podem e que devem ser tomadas a fim de preservar a saúde não só dos animais, mas também de toda a população, no que diz respeito principalmente às zoonoses, medidas de bem-estar a todos os envolvidos e os impactos que um controle populacional instituído ou não, efetivo ou não, pode trazer, né? Os impactos econômicos, sociais e também sanitários. Nesse contexto, a raiva é a doença que é mais comentada, mais lembrada, né, quando esse assunto está em tona, e que pode trazer consequências muito sérias, né, se acontecer. E o controle populacional de cães e gatos é uma medida, né, que deve ser tomada quando seu objetivo é diminuir a prevalência e a transmissão dessa doença. E ainda como para a OIE, Organização Mundial da Saúde Animal, o controle populacional de cães e gatos ele deve existir, deve estar presente. É relevante que nós debatamos esse assunto, né, ainda mais na nossa área, onde os médicos veterinários são um papel fundamental em todo o processo, né, promovendo o bem-estar animal e cuidando da saúde única. Bom, então, para a gente adentrar de fato na nossa temática, Adriana, poderia nos falar o que é o controle populacional de cães e gatos? Posso sim. Então, o controle populacional de cães e gatos são, na verdade, programas que eles têm o objetivo, então, de reduzir a população de cães errantes, não só cães, né, mas de gatos também, a um determinado nível, ou manter essa população num nível e gerenciá-la para cumprir, então, um objetivo pré-determinado, pré-estabelecido, né? Nós sabemos aí que nos últimos anos a população de animais aí ela tem crescido, o número, né, de animais tem crescido muito, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né, de animais adquiridos como pet, e isso no Brasil a gente pode ver aí através de estatísticas, de pesquisas, de censos aí, mas o que preocupa, então, na verdade, aqueles que vivem nas ruas mais, né? O que preocupa mais, na verdade, aqueles que estão na rua sem supervisão. Podem ser os errantes ou também aqueles que saem de casa sem supervisão do dono, acabam, na verdade, mais na rua, muitas vezes contraindo doenças, enfim, tendo contato com esses cães errantes, com essa população errante, muito mais do que dentro de casa, na verdade, do que, né, com o próprio dono aí, isso preocupa bastante. Então, é o abandono dos humanos em relação aos seus animais de estimação, sem os cuidados básicos, né, e enfim. Então, o principal fator aí que se torna responsável no controle de população aí de cães e gatos é a adoção, posse ou propriedade, que na verdade ela ocorre de forma irresponsável, sem os devidos cuidados e decorre em animais abandonados, nas ruas, doentes, sem supervisão e que coloca em risco aí a saúde pública. Também falando aí uma questão dos abrigos. Os abrigos eles não seriam a solução para o controle populacional de cães e gatos, mas eles existem, é fato, no mundo inteiro,
e eles exercem também um papel muito importante na questão de preparar esse animal, então, para uma adoção responsável, contribuindo aí para esse controle também. Aproveitando aí, Maria, você poderia falar aí sobre os objetivos do controle populacional dos cães e gatos? Fala um pouquinho para a gente aí do... Bom, então quando a gente fala de controle populacional de cães e gatos, eu digo por mim mesma, a primeira coisa que vem à minha cabeça é a castração. E, de fato, se você pergunta para uma pessoa como ela acha que vai controlar uma superpopulação de cães e gatos em algum local, ela vai falar, você vai entrar com o método contraceptivo. Quando, na verdade, abrange muito além disso. Então, o objetivo do controle populacional, primordialmente, é melhorar, diminuir, né, essas populações, mas a gente precisa agir ali melhorando a saúde e o bem-estar dessas populações de cães e gatos, por intermédio da castração, monitorar esses animais, né, e, consequentemente, a esse trabalho, trabalhando esses parâmetros, a gente vai conseguir, então, reduzir esse número de cães e gatos errantes, né, a um nível aceitável, porque a gente não consegue erradicar esses animais, né, das ruas. E por meio das organizações, por exemplo, que vão intermediar esse processo, né, digamos assim. A gente tira o animal da rua, mas a gente precisa do abrigo até que a gente consiga uma adoção responsável, por exemplo. Mas aí a gente precisa de um abrigo que trabalhe da forma correta. A gente precisa de um processo correto para que não tenha toda a problemática volte e retorne, né, e a gente mantenha tudo como está, um tiro no escuro, né. Então, por meio dessas organizações, intermediando esse processo, a gente tenta, assim, reduzir o risco dessas doenças transmitidas, tanto entre os próprios animais como zoonóticas. E principalmente é bom, né, salientar que a gente fala de cães em situação de rua, a gente não está falando única e exclusivamente daquele animal que foi abandonado ou que, né, nasceu e permaneceu na rua, mas a gente fala também do cão sob tutela, que sai sem supervisão na rua, né, ou seja, não se tem controle dos animais com que ele socializa, né, não se sabe qual a procedência desses animais. A gente fala daqueles animais, inclusive aqueles animais que saíram de um canil comercial e que por algum motivo também foram abandonados. A gente fala no geral, todos aqueles animais que se encontram na rua e não necessariamente são da rua. E agora a gente vai convidar o professor Yusuf para falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente considera na implementação de um programa de controle populacional de cães e gatos. Obrigado. Bom, a gente deve lembrar que quando a gente fala em programa, né, a gente está falando algo de médio e longo prazo, né? Não é uma coisa pontual, não é uma coisa específica, né? Pelo contrário, um programa ele exige uma série de ações que são necessárias para que a gente possa alcançar o objetivo, que seria reduzir efetivamente a população animal. Então, não basta apenas a gente ter um programa de castração, né, ou métodos contraceptivos. Isso é parte do processo. O processo ele deve começar conhecendo a população que existe ali. Então, é importante a gente estimar aquela população, conhecer, né, a pirâmide etária daquela população de cães e gatos, né, para que a gente possa, a partir dali, estabelecer metas que vão ser cumpridas. Tá? Junto a isso, a gente precisa de um arcabouço legal. Então, são necessárias, né, em níveis municipais, às vezes estaduais, legislação que dê suporte a esses programas, que permita com que esses programas sejam implementados e realmente sejam levados a cabo. Outro ponto que é importante, a gente não tem uma legislação em nível nacional, como eu disse, né, teria que ser feito algo em nível municipal, estadual, são os sistemas de identificação desses animais, né? É muito importante a gente conhecer os animais que têm proprietário, os animais que não têm proprietário, né? Eventualmente animais que estão na rua que efetivamente têm proprietário, mas têm esse acesso livre, como foi falado. Então o sistema de identificação é fundamental para isso, né? O que a gente mais recomenda, o que é mais utilizado na maior parte dos municípios que já tiveram esse tipo de iniciativa, é a microchipagem, né? O porém da microchipagem, a gente tem um modelo padronizado, né? Às vezes você tem microchips de modelos diferentes, leitores de microchip de modelos diferentes, que às vezes não
intercambiam as informações. Então, isso precisa ser estabelecido para que a gente tenha uma base de dados oficial e ela possa servir de suporte para a tomada de decisão. Né? Como já foi citado, também é importante, nos casos de animais que não têm proprietário, né, a gente ter centros que possam fazer a transição desse período até se encontrar lares permanentes, né, de adoção responsável. A gente precisa desses centros de acolhimento transitório, né, que poderia ser um papel aí das organizações não governamentais, das ONGs. Outro aspecto importante é que a dinâmica da população ela é determinada por um conceito que a gente chama capacidade de suporte do meio. O que é essa capacidade de suporte do meio? São as condições que o ambiente dá para que o animal consiga se reproduzir. Então, o animal, para poder se reproduzir, ele precisa comer, né? Então ele precisa de água, ele precisa de alimento e ele precisa de abrigo. Tá? Então, esses 3 As, né, vão dar origem e o acesso a esses 3 As vão dar origem ao 5º A, né? Então seriam 4 As, água, abrigo, alimento e acesso, daria origem ao 5º, que seria o acasalamento, a reprodução. Tá? Então, a gente vê algumas iniciativas nesse sentido, né? As pessoas deixarem água e alimento para esses animais de rua, por exemplo, só que isso pode, né, isso tem que ser feito de uma maneira bem planejada, pensada, porque isso pode, às vezes, aumentar a capacidade de suporte do meio e contribuir para um aumento exponencial dessa população num processo em que a gente está querendo frear isso. Então, isso tem que ser bem pensado, bem organizado e não feito de forma isolada e pontual, como muitas das vezes acontece. Né? Então, precisa ter uma articulação aí da sociedade civil. Situações extremas, né, onde você, de repente, encontre também animais com doenças terminais ou que sofram acidentes cuja condição para tratamento não seja possível, né, a gente ainda tem a opção da eutanásia, né, que seria uma forma de reduzir esse sofrimento. Né? Não a eutanásia como método de controle de população, que fique bem claro isso, a gente já tem até legislação em vários estados proibindo a eutanásia para essa finalidade, mas a eutanásia como uma alternativa em situações extremas que muitas dessas legislações que a gente já tem em alguns estados prevêem. Tudo isso só vai acontecer se a população for bem informada e se ela estiver educada para isso. Né? Então, campanhas educativas elas são fundamentais tanto para a questão da responsabilidade na manutenção desses animais, né? Com cuidado referente à saúde, às vacinas, que podem prevenir uma série de doenças que esses animais têm, parasitas, a parte da alimentação, de condicionamento da conduta desse animal, né, do manejo comportamental, enfim, são todos fatores que são fundamentais para que a gente possa implementar o que a gente chama de posse responsável, né? Posse entendendo como sendo o conceito que a gente tem hoje em lei, né? Que é uma coisa que a gente precisa repensar. Né? O tutor do animal, né? O responsável por animal, pela lei ele é dono desse animal, então por isso a questão da posse responsável. Mas a educação da população ela vai no sentido de tentar modificar isso, né? Que essa responsabilidade realmente aconteça e que os problemas sejam minimizados. Então, é a somatória desses fatores que vai permitir com que isso aconteça. Em última instância, a gente tem aí, além da questão da adoção, né, tem a questão do comércio dos animais, que ainda é permitido, né, e que precisa ser regulamentado, precisa ser fiscalizado, né, para que a gente também não tenha os abusos. Né? É compreensível que algumas pessoas tenham preferências por raças, e não só por animais sem raça definida. Né? Isso é uma coisa cultural que ainda vai permanecer acontecendo, mas a gente deve coibir as situações em que os animais sejam explorados. Né? Então, seria o conjunto desses fatores, juntamente com as medidas de controle efetivamente da reprodução, né, que comporiam um bom programa de controle de população, para que a gente tenha resultados de médio e longo prazo. Tá? As coisas não se resolvem da noite para o dia. O cão e o gato eles têm uma capacidade reprodutiva muito alta. Né? Então, normalmente, a taxa de inibição dessa reprodução, né, pela castração teria que ser na mesma
proporção da capacidade reprodutiva desses animais, que é algo bastante difícil de se conseguir se não tiver esses outros fatores associados. Bom, a gente sabe que o município é o responsável pelo controle populacional dentro do seu território, né, dentro dos seus limites, tomando as medidas que são necessárias. Mas quem, além do município ou em conjunto com o município, é responsável pelo controle populacional, Adriana? Sim. Então, nós temos aí, além dos municípios, além do governo, as autoridades veterinárias, temos também médicos veterinários do setor privado e organizações não governamentais. Então, a responsabilidade cabe aos municípios, a responsabilidade legal sobre o controle populacional de cães e gatos, cabe aos municípios aí dentro do seu limite, dentro da sua área. Os municípios, então, como que eles podem agir? Eles podem começar aí registrando, capturando, apreendendo, até eliminando os animais que trazem risco aí aos humanos, mas enfatizando, né, como o professor já havia falado, da Lei 14.228 aí de 2021, que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua, salvo exceções aí, como no caso de doenças graves, de enfermidades infecto-contagiosas, né, enfermidades sem cura ou que trazem risco aí à saúde pública. Então, o que pode ser criado inicialmente são as chamadas políticas públicas ou de governo, que elas devem ser apresentadas, então, à comunidade, postas em votação para garantir que elas possam ser implementadas e que elas perdurem, quer dizer, que elas sejam implantadas aí por um bom tempo, né? E dentro, então, essas principais medidas de controle, então, estão o controle reprodutivo, vacinação, vermifugação, né? E a educação, então, para uma posse responsável. Muito bem. Professor Yusuf, então, como a saúde única ela se volta para essa problemática, então, do controle populacional? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o conceito de saúde única, né? O conceito de saúde única tem sido colocado para debate há relativamente pouco tempo, mas o conceito em si é algo antigo, né? O conceito de saúde única, ele entende a saúde da população como sendo a saúde não só da população humana, mas também saúde animal e a saúde ambiental, né? As condições ambientais em que humanos e animais convivem. Isso inclui, inclusive, a saúde vegetal, né? O que acontece na saúde única é que, quando a gente tem essa visão ampla, né, as abordagens que a gente vai fazer no contexto de saúde vão levar em consideração todas essas esferas, tá? Então, saúde única é uma forma da gente trabalhar os problemas. No caso do controle da população animal, que já foi citado aqui, os vários atores que a gente tem participando disso, né? Então, a gente tem os órgãos governamentais, a gente tem os representantes da sociedade civil organizada, principalmente as organizações não governamentais, né, funcionando aí como controle social, né, desse processo. Nós temos a iniciativa privada, né, incluindo aí os proprietários de animais, médicos veterinários e outros profissionais da área da saúde, não só animal, como também saúde humana. Nós temos todo esse contexto ambiental, como a gente estava dizendo, na questão da capacidade de suporte, dos agravos e problemas relacionados ao excesso de animais, como o caso de zoonoses, acidentes de trânsito, mordeduras. Quer dizer, tudo isso tem que ser pensado e trabalhado em conjunto. A gente não pode pensar um desses pontos e trabalhar ele isolado. Então, a saúde única é pensar dessa forma, né, de uma forma sistêmica, abrangente, interligada, para que a gente possa conseguir resultados que sejam mais efetivos. Tá? Então, esse é o propósito da saúde única. Tá certo? Por isso que o trabalho ele não pode ser algo isolado, como historicamente vem sendo feito, né? Historicamente, esse processo de controle de população de cães e gatos, ele tem sido feito por iniciativas isoladas, muitas das vezes desarticuladas com esses outros segmentos,
esforços que são dignos, que são importantes, mas que sem esse processo de abordagem de saúde única, eles ficam menos efetivos do que eles poderiam ser. E uma das normatizações que ele instituiu foi a Resolução 962, de 27 de agosto de 2010. Então, essa resolução ela trata de todos os procedimentos de contracepção de cães e gatos que são utilizados nos programas de esterilização cirúrgica, educação em saúde e da guarda responsável. Então, a resolução ela traz que o controle populacional ele deve ser uma prática integrada, ou seja, que envolve várias pessoas, várias instituições, várias organizações, e é programada e que envolve, sim, a esterilização, mas não só ela, né? Sempre estando associada a práticas de educação em saúde e guarda responsável. Então, ela traz ainda que todos os procedimentos de castração que forem realizados devem garantir que o animal tenha a mesma eficiência antes e após a castração, deve ser seguro ao animal e oferecer bem-estar, né? Esses procedimentos, tanto pré, trans e pós-operatórios, não devem de jeito nenhum colocar em risco a vida do animal e devem ocorrer em locais restritos para isso, né? Sejam em locais fixos, como hospitais veterinários, ou nas UMES, que seriam as unidades móveis de esterilização e educação em saúde. E sempre devem estar vinculados a uma base técnica de apoio, né? Que pode ser, por exemplo, os médicos veterinários de um hospital veterinário escola em universidades que tenham, né, em sua grade o curso de medicina veterinária. E todos esses programas de controle populacional, eles devem previamente, então, contemplar um projeto que é elaborado por um responsável técnico e previamente apresentado ao CRMV correspondente à região, né? Que depois, então, da sua aprovação, ele de fato pode ser colocado em prática. Bom, eu retorno então a minha fala, né, sobre a importância da castração, mas ainda ressalto que não é o único meio pelo qual a gente vai conseguir reduzir essas populações de cães errantes, mas sendo ela essencial para esse processo e relembrando, né, que a gente mencionou que a gente trata não só de cães sem tutela, e eu vejo muito assim, algo mais pessoal, eu vejo que no meio que eu tô de ONGs, né, a gente percebe uma dificuldade muito grande no que diz respeito à castração, a convencer pessoas com menores condições, né, assim, financeiras, a castrar, ou até mesmo pessoas com condições boas, mas que já tem aquela ideia concreta, aquela ideia que a gente diz assim, que não tem muito sentido, né, de que a castração machuca o animal, de que a castração tem malefícios para o animal, né, ou simplesmente aquela ideia de que é um procedimento muito caro, de que não vale a pena, né. Então, quando a gente fala da castração no controle populacional, e lembrando que a gente trata desses animais que têm tutela, a gente precisa lembrar que a gente vai ter que lidar com essas pessoas também, no que diz respeito ao convencimento delas, né? A gente precisa convencê-las de que a castração vai ajudar nesse processo. E como que a gente faz isso, né? A gente vai mostrar para essas pessoas as vantagens e as desvantagens, né? Do que eu digo num olhar mais técnico, né? Do que elas vão proporcionar para esse animal. Então, nas vantagens, né? A gente pode apresentar os tumores mamários, né? Existem estudos que apontam essa relatividade dos fatores hormonais com o desenvolvimento desses tumores. Então, a castração vai agir de forma significativa nessa prevenção, principalmente quando ela é realizada ali no primeiro cio, ou entre o primeiro e o segundo cio, onde a porcentagem aumenta ainda mais, né, de forma significativa na prevenção desses tumores. Os tumores no trato reprodutivo de fêmeas também, isso se dá, né, justamente porque a gente vai estar retirando o órgão, então a gente vai estar prevenindo que ocorram, por exemplo, os tumores uterinos e ovarianos, né, que são muito frequentes em cadelas. A gente tem também os tumores e doenças no trato reprodutivo masculino.
Então a gente tem prevenção e cura de tumores, por exemplo, testiculares, né, que são vantagens indiscutíveis da castração, no que diz respeito ali à parada da produção de testosterona. Então a gente consegue agir de forma curativa em tumores, por exemplo, da glândula perianal, né? E em menor escala também existem alguns estudos que apontam benefícios na prevenção da torção de cordão espermático, da prostatite crônica e entre outras doenças do trato reprodutivo masculino. Outro fator, né, outra doença que é muito evidente na medicina animal é a piometra, né, no que diz respeito às fêmeas, que é uma infecção por hiperplasia cística endometrial, que ela é mediada pela progesterona. Então, se a gente realiza a castração, ela vai ser a prevenção mais certeira possível para evitar a piometra. E, inclusive, é importante a gente salientar que uma cadela que já foi acometida pela piometra, mesmo que submetido ao procedimento cirúrgico, tem chances muito menores de reverter o caso, né? Então, tá aí mais um ponto positivo da castração. Hiperplasia prostática também acomete cerca de 80% dos cães, né? Então, principalmente animais mais velhos. Então, a castração ela vai agir de forma curativa, né? Ela vai reduzir o número das células secretórias, ela diminui o tamanho da próstata e os riscos de infecção. Quando você realiza uma castração no cão com hiperplasia prostática, você observa ali a eficácia da castração em um pequeno espaço de tempo, né? O animal já está se recuperando. E a expectativa de vida, que é consequente justamente à prevenção de todas essas enfermidades, né, que eu mencionei. E também alguns estudos citam em menor escala que existem fatores, né, que a castração vai atuar, por exemplo, reduzindo comportamentos sexuais de risco, né, no caso dos felinos principalmente, no desenvolvimento de doenças, né, nas alterações hormonais, que também acometem a saúde e o bem-estar desses animais. E a gente tem as desvantagens também, né, Jana? Isso. É fato que as vantagens se sobrepõem e são indiscutíveis. Mas como técnicos, né, acreditamos que seja importante citar pelo menos as desvantagens também, né? Assim como existem as patologias que têm a sua incidência diminuída devido à castração, né? Existem algumas complicações que aumentam a incidência devido à castração. Por exemplo, os animais são submetidos a um risco anestésico, apesar dos protocolos atuais serem bem seguros. Há o risco de hemorragias, principalmente porque esses animais, na maioria das vezes, não são submetidos a exames pré-anestésicos e vão, né, para a cirurgia sem essa base. Deiscência de pontos, porque muitas vezes não tem os cuidados pós-operatórios que são necessários. Há o desenvolvimento da síndrome do ovário remanescente, da piometra de coto uterino. Alguns trabalhos eles trazem um aumento na incidência de ruptura do ligamento cruzado. Isso é secundário, né, a um maior sedentarismo e obesidade que esses animais podem desenvolver. Incontinência urinária nas fêmeas devido às alterações hormonais que ela passa a ter, disfunção cognitiva e alguns trabalhos também trazem aumento da agressividade nas cadelas. Bom, partindo para outro tópico, a gente sabe que um dos objetivos do controle populacional é diminuir o risco, né, que essa população aumentada de cães e gatos representa para os seres humanos, principalmente no que se refere às zoonoses, né? Professor Youssef, poderia nos dizer quais são as doenças que podem ser transmitidas por esses animais? Sim, cães e gatos têm uma série de enfermidades que podem ser transmissíveis para os humanos, não só diretamente, mas também indiretamente com suas fezes, urina ou secreções que podem contaminar tanto o ambiente quanto água e alimentos. E a gente pode citar alguns exemplos, como é o caso da raiva, como é o caso da leishmaniose, a toxoplasmose em gatos, esporotricose também, alguns parasitas que podem ser transmitidos por esses animais. Todas essas doenças, juntamente com alguns agravos que esses animais podem produzir, né, mordeduras e arranhaduras, riscos
de atropelamentos, quando esses animais estão soltos na via pública, também causando aí acidentes de trânsito, né? O revolvimento de lixo, né? Esses animais perambulando pelas ruas vão buscar alimento e muitas das vezes eles vão mexer em lixo, vão trazer sujeira e contaminações, né? Que vão atrair aí insetos, roedores, enfim, que podem ainda aumentar mais ainda o risco da transmissão dessas doenças, né? Então, há vários fatores que envolvem isso, principalmente o desconhecimento que geralmente a população leiga tem a respeito da existência dessas doenças e dos mecanismos de transmissão dessas doenças, né? Então, por isso que quando a gente falou da questão da educação em saúde, é importante que as pessoas saibam, né, quais são os fatores de risco que envolvem você ter animais soltos na rua com a reprodução descontrolada, né, tanto no questão da zoonose quanto dos demais agravos que a gente citou aqui, né? Então, o papel da educação em saúde para esse conhecimento, essa conscientização, né, e o papel como posse responsável, algumas dessas doenças elas são imunopreveníveis, né, então tem vacina ou tem tratamentos que podem ser feitos preventivamente, né? Então, isso tudo acaba sendo importante nesse processo de implementar um programa de controle de população de cães e gatos. Professor Yusuf, fala um pouco para a gente aí dos programas educativos voltados para a conscientização da posse responsável. Bom, como eu falei, o termo posse responsável, ele é colocado em função da forma como a lei hoje encara os animais, né? Ela encara os animais como res, que na letra da lei significa coisa, por isso passível de compra e venda, né? Mas a gente sabe que na prática, né, você ter esse conceito de um animal como coisa acaba gerando problemas. Apesar da questão do comércio, né, existir, como a gente falou, né, quando o indivíduo tem uma coisa, ele pode fazer em tese o que ele quer. E a letra da lei acaba gerando esse problema, porque a gente está falando de vida animal, né, de um animal que tem consciência. Tá? Então, os programas educativos eles são importantes para mostrar, né, que, apesar da pessoa ter a posse do animal, ela precisa ter consciência da responsabilidade de ser um ser vivo, né? De um ser que sofre, que sente, que tem fome, que tem sede, que sente frio, que tem medo, né? E que essa pessoa precisa entender, respeitar e tratar esse animal com a dignidade que ele tem e que ele merece, né? Então, nesse processo, né, a educação ela vai além de mostrar, por exemplo, como a gente citou agora, como são as doenças, quais são e como são transmitidas as doenças, mas também, né, o bem-estar desse animal, como é que a gente alcança, o conhecimento mínimo sobre o comportamento desses animais, para que a gente possa respeitar as suas limitações em termos de comportamento, as necessidades alimentares, as necessidades de manejo, né, de higiene, enfim, que são importantes, né? Tudo isso vai permitir com que a gente tenha animais que, uma vez tendo sido castrados, eles vão envelhecer com qualidade de vida. Isso é um ponto-chave dentro desse processo, né? Não adianta a gente castrar um animal, tá, se no mês seguinte esse animal adquire uma doença que poderia ser evitada com uma vacina e morre daquela doença. Quer dizer, todo aquele processo que foi feito se perde. Então, um dos propósitos, né, da campanha educativa dentro de um programa de controle de população animal é que esse animal ele tenha um bem-estar e uma qualidade de vida para que ele possa envelhecer. Aí sim aquela castração vai fazer o efeito que efetivamente a gente queria, que é reduzir a população a médio e longo prazo. Tá? Então, o programa educativo ele é fundamental para isso, para a pessoa conhecer quais são os propósitos da castração, como que ela deve manter aquele animal com saúde, com qualidade de vida, para que esse animal possa envelhecer fazendo companhia, trazendo todos os benefícios que a gente sabe que a relação com os animais traz e permitir com que o resultado que a gente busca lá na frente, que é reduzir a população de cães e gatos, ele realmente aconteça. Tá? Então, ele é essencial, o programa educativo, nesse processo. Ótimo. Bom, Maria, segundo o Guia de Controle Humanitário da ICAN, da Aliança Internacional para o Controle de Cães e Gatos, quais seriam as orientações
para que um programa de controle populacional seja de fato efetivo. Bom, então o professor já deu uma passada, né, sobre isso, sobre os pontos principais que a gente precisa levantar quando a gente vai, de fato, fazer esse controle, né, dessas populações. Mas ali, com base na nossa revisão bibliográfica, né, acerca desse guia produzido pela ICANN, a gente consegue levantar alguns dados pelos quais, por exemplo, uma ONG, uma organização, poderia se pautar para tentar seguir, então, né, essa linha de raciocínio para que o controle seja feito de forma correta. Segundo a ICANN, existem dados que são necessários serem levantados, né, para que seja definido de forma correta de que maneira essas instituições, essas organizações vão agir de forma eficiente nessas localidades. Então, é necessário, né, como o professor já tinha mencionado, analisar questões como, por exemplo, o tamanho dessas populações, né? Não adianta a gente agir num local restrito, né? Por exemplo, vai num bairro, pega todos esses animais que estão lá e leva para um abrigo e castra. A gente precisa ter noção da população total de animais que tem nesse local, a gente precisa mensurar isso, né? Uma análise quantitativa desses animais para aí iniciar a ação, né, dessas organizações. Então, o tamanho dessa população, no local de fundação, de onde surgem esses animais, principalmente, precisa analisar isso, né? Se são famílias de baixa renda, ou se são animais... muitas vezes a gente fala do controle também, a gente só pensa em animais sem raça definida, né? A gente acaba esquecendo daqueles animais que, por algum motivo de raça, estão ali no meio também, né? E de onde eles vieram, qual é a procedência desses animais também, a gente precisa estar analisando, né? Para a gente conseguir agir justamente na raiz do problema, né? Para a gente ver de onde está, de fato, surgindo esses animais, né? Qual é a problemática. Então, a gente precisa ver como é a saúde desses animais, né? Outro fator também muito importante é analisar quais ações já vêm sendo feitas formal ou informalmente nessas localidades, né? Às vezes a gente tem trabalhos involuntários individuais, às vezes a gente tem um trabalho de uma ONG, né, que não tem não recebe a devida importância. Às vezes a gente consegue unir o nosso conhecimento a essas organizações que já vêm fazendo esse trabalho bacana, né, para troca de informações, né, ou para conseguir aquele processo que a gente mencionou da adoção e tudo mais. Então, além disso, o guia da aliança ele fala sobre a necessidade da formação de um comitê, né, que, em palavras mais simples, seriam o grupo de pessoas que vai trabalhar nessas organizações, nesse programa de controle. E esse também é um ponto muito importante do estabelecimento dessas organizações, né, porque a gente precisa ter pessoas que ajam ativamente, né, estejam ativas mesmo, envolvidas na causa animal. Autoridades também, o guia cita como essencial, a gente precisa ter alguém que seja do poder desses locais, né, para estar ali recebendo as nossas informações a fim da que a organização consiga receber o amparo necessário. Claro, isso é o que se busca, né, o que a gente busca incluindo alguém da autoridade, mas muitas vezes não é esse o feedback que a gente tem, né, dessa inclusão. E departamentos também, o guia cita como necessário você ter uma certa relação com o departamento da agricultura, da veterinária, da saúde, do meio ambiente, da educação, né, no que diz respeito à elaboração de projetos que visem trabalhar a conscientização acerca do controle populacional. Então, deve haver na composição do grupo também a inclusão de um médico, de um responsável veterinário, né? E quando a gente fala do responsável veterinário, a gente não diz respeito àquela pessoa que a gente, vamos resgatar um animal, chama tal veterinário, vamos resgatar outro animal, vamos pegar um animal que está na rua, vamos chamar... Não, a gente precisa de um personagem fixo, de um veterinário que esteja ali monitorando, né? A gente não pode ter alguém, cada semana vai uma pessoa olhar os nossos animais, não, a gente precisa que uma mesma pessoa esteja acompanhando, né, tanto o histórico como a permanência desse animal nos abrigos, né, seja nas ONGs, no que for. Bom, então, ainda o guia ele cita, né,
como já é do nosso conhecimento, né, existe uma série de fatores que influenciam no descontrole, né, dessas superpopulações, que influenciam principalmente no bem-estar desses animais, porém não vai caber a uma única organização controlar ou diminuir essas superpopulações. Então a aliança ela menciona a necessidade de, no momento da implantação, né, depois de, claro, da análise quantitativa, né, de todo o levantamento de dados, você se voltar para um ponto principal. Não adianta você chegar, a gente retorna nesse ponto de que a castração por si só não é suficiente. Então a gente precisa buscar a raiz do problema mesmo. A gente precisa ver onde está o problema, se é na relação homem-animal, se é na falta de recurso educativo, né? As crianças, vou mencionar mais à frente, fatores como não ter aquele prévio conhecimento repassado, por exemplo, para as crianças. Elas não têm noção dos direitos dos animais, elas não têm noção da dignidade animal, né? Tudo muito, assim, jogado, né? Cada um aprende do jeito que quiser. Então, é muito importante também você pensar em qual fator você vai agir quando você está estabelecendo, né, implantando um controle populacional, um programa de controle. E esse é um dos erros que são muito evidentes quando a gente analisa essas organizações que se fundam aqui na região. E outras ferramentas importantes também para as quais o programa deve se voltar é a educação, né, como eu mencionei, algumas coisas que trabalhem a conscientização, a legislação, como o professor mencionou, a identificação do animal, do tutor, né, para a gente ter o controle de como está a vida desse animal, né, se ele foi abandonado de novo, se ele está ainda sob tutela. Enfim, a gente precisa, e isso é um fator assim, muito importante também para o controle populacional. A contracepção, claro, os abrigos para esse processo de adoção responsável, a eutanásia, como o professor mencionou, nos casos onde se faz necessário, né? A vacinação para o controle parasitário, o controle principalmente do acesso aos recursos, né? Porque a gente tem hoje aquela ideia, a comunidade tem muita ideia de que se ela colocar um pote de comida, um pote de água do lado da casa, no meio da rua, ela vai ajudar. Quando na verdade ela está aumentando o acesso ao recurso, consequentemente ela vai aumentar o número de cães que se aglomeram nesse local e a problemática continua na mesma, né? Não vai para trás nem para frente, a gente continua sempre no mesmo erro e insistindo no mesmo erro, e as pessoas acabam acreditando que estão ajudando, que de fato é uma ação boa, mas acaba atrapalhando todo o processo do controle populacional. E aí, como a gente bem aprendeu, né, se você não retira esses potes durante a noite ou dia de chuva, quer dizer, você coloca lá e deixa, você vai atrair outras populações ainda, né, como ratos, por exemplo, enfim, torna a problemática bem maior. Bom, e dentro da nossa revisão bibliográfica, a gente levantou mais algumas pesquisas que foram elaboradas em cima de programas de controle que foram, né, instituídos. Jana e Adri, vocês podem citar esses exemplos para a gente? Um exemplo de um programa de controle populacional que foi bem sucedido ainda, né, no município de Praia Grande, no estado de São Paulo. Então, há um tempo atrás já, o município, a partir do Centro de Zoonoses, né, instituiu o programa baseado em 2 pilares, que seriam a esterilização cirúrgica associado a programas de educação e saúde. Então, a princípio ele começou basicamente com isso, mas mais tarde foi associado, né, o projeto Bicharada, que implantou uma unidade móvel de atenção à saúde animal, que era basicamente 3 containers bem equipados, com sala cirúrgica, de atendimento, de pós-cirúrgico. E esses containers, então, eles eram levados a cada período, né, para os bairros do município. A partir da implantação dessa unidade móvel, então, o número de esterilizações ela subiu bastante, chegando a 2.000, perto de 2.000 castrações no ano, nos anos de 2015 e 2016. E essa unidade móvel, então, ela foi muito importante porque ela levou, né, a castração, apesar de ser gratuita, ela
ainda não era acessível a todas as pessoas, né? Porque precisava ainda do deslocamento e levar o animal até o local fixo. Então, isso possibilitou, né, o acesso das pessoas mais carentes e mais da periferia. Esse projeto ele continua até hoje, mas agora em 2019 foi ainda implantado um programa de registro geral dos animais. Então, todos os animais eles são registrados e a condição desses animais, né, se são de rua, se são de casas, né, ainda campanhas de vacinação, o município promove, e ainda ações de proteção animal e de bem-estar animal. Um outro exemplo também que tem é o Castramóvel lá de Ponta Grossa. Ele é um trailer que ele foi equipado de forma assim adequada para a realização de procedimentos cirúrgicos, e ele faz locomoção, inclusive ele pode se locomover para locais mais distantes, onde tem uma população maior de cães e gatos que precisam então de castração. Houve coleta de dados, então, e a partir de censos realizados nas unidades de saúde da família, indicaram então os locais com as situações mais graves. E a propaganda então do projeto foi realizada por intermédio do departamento da prefeitura, para alertar então antecipadamente sobre esse projeto, fazer uma propaganda, né, e também a necessidade de cadastrar esses animais. Além dos procedimentos cirúrgicos, os animais castrados também eles recebem um microchip, olha que interessante, de identificação, uma dose de vacina contra a raiva, e é entregue ao responsável pelo animal uma cartilha com instruções então acerca da posse responsável, e houve um grande êxito aí quanto ao número de castrações. E o projeto aí ele já beneficiou mais de 160 animais entre cães e gatos. Bem interessante, achei. Maria, tu pode nos dar aí um breve relato das tentativas de controle populacional de cães e gatos na nossa região, aí na nossa cidade? Bom, então falando sobre o breve relato dessas tentativas de controle populacional, aqui em Realeza e nos municípios vizinhos, a gente traz um breve relato sobre o nosso trabalho dentro das ONGs, né? Eu trago da ONG Focinho Sem Dono, lá do município de Santa Isabel do Oeste, que é logo aqui do lado, né? E a Sara também vai trazer um pouco sobre a experiência dela dentro da Associação de Melhores Amigos dos Animais, da AMA, e mais algumas novidades que ela traz em conjunto com a professora aqui também pra gente. Bom, eu trago a minha experiência dentro da ONG Focinho Sem Dono, que é algo que eu coloco como um trabalho muito difícil mesmo, né? Inclusive a gente nomeia esse tópico como tentativas, porque se você para analisar depois de todo o nosso debate, não há de fato um trabalho efetivo, né? O que se faz ainda está muito longe de ser um controle, né? Não se faz análise quantitativa, não se faz o levantamento de dados, simplesmente se age com aquilo que acredita que seja essencial, e que na maioria das vezes é a castração, né? Então, na ONG Focinho Sem Dono, eu vou começar pelo processo inicial. A gente trabalha muito com o resgate de animais que foram maltratados, né? Então, ou sofreram algum acidente, então não tem tutela, não tem ninguém por eles, então a gente vai lá, resgata esses animais. A gente tem um veterinário fixo, né, que consegue fazer esse trabalho para nós sempre que a gente precisa. E, infelizmente, assim, ainda o que a gente precisa se preocupar mais é esses animais que são maltratados, sabe? A gente não consegue ainda olhar para esse controle populacional, que era o nosso ponto principal, era onde a gente queria agir, né? Mas você inicia assim, você começa pensando, o animal foi maltratado, então a gente vai resgatar mais esse, e aí semana que vem a gente vai começar a diminuir a população daquele bairro. Impossível. Porque toda semana tem um novo caso de maus tratos, tem alguém chamando a ONG pedindo, aqui tem 500 cachorros, aqui tem 20 cachorros, eles estão comendo a comida do meu cachorro, eles estão entrando na minha casa, eles correm atrás dos carros. Então, a gente nunca consegue focar de fato, sabe, num ponto e agir. Nunca. Porque existe aquela ideia da comunidade de que a ONG precisa fazer tudo,
sempre, né? Existe aquilo de que a gente está fazendo um trabalho voluntário, a gente depende única e exclusivamente de doações e das autoridades, que a gente acaba não tendo amparo, né? Então, doações mesmo. E a gente não tem recurso, a gente não tem como bancar essas questões dos procedimentos cirúrgicos. A ONG, ela age, então, resgatando esses animais, a gente faz o seguinte processo: a gente resgata os animais, a gente leva eles, então, para consulta, né, para análise. Todos os nossos animais são vacinados, né, eles são vacinados contra a raiva e eles realizam, então, a V10, são com vacinas importadas. Então, aí a gente já analisa, né, a gente tem, hoje, por base no nosso abrigo, a gente tem, acredito eu, 17 animais. Então, todos eles passaram por esse procedimento. Então, 17 vezes 100 e poucos reais, entende? Então, é uma quantidade muito alta e é doações. A gente não tem outro meio. Então, eles passam por isso. Se são filhotes, eles vão para o abrigo. Se são adultos, eles vão para o abrigo e eles passam pela castração. Todos. Salientando que nenhuma pessoa da ONG recebe nada. Completamente do voluntário. governo, Nada, completamente voluntário. E aí, eles ficam no abrigo até que recebam uma adoção responsável, né? Até que recebam a tutela. E aí, nesse processo, como o professor mencionou, eles precisam de água, eles precisam de comida, né? Eles precisam... A gente tem a nossa sede aqui em Realeza, mas a gente trabalha para Santa Isabel, o que também é outro problema, porque nós temos que lembrar a comunidade que a gente está agindo no município, mas que a gente não teve recurso suficiente para fazer a nossa sede lá, então tem mais essa problemática, né, de conseguir convencer as pessoas a fazer as doações, a nos ajudar. Sim. E aí a gente leva esses animais para lá, cuida deles, da água, da ração. Né? A ração não pode ser qualquer uma, porque são animais que sofreram deficiência nutricional, então eles precisam de um acompanhamento, né? A gente tem uma monitoria de 15 em 15 dias, e aí esses animais ficam lá. Não tem a rotatividade que a gente esperava. Esses animais, às vezes, a gente tem animais lá que entraram quando a gente fundou a ONG, em 2019. E eles estão lá até hoje. E o nosso objetivo é, de cada um dos voluntários da ONG ficam apadrinhando um desses animais. O objetivo de cada um dos padrinhos é controlar que esse animal se mantenha com o dono. Porque, na maioria das vezes, eles acham, né, eles encontram algum motivo pelo qual eles não podem mais ficar com a tutela sobre o animal. E eles não podem abandonar. Eles vão fazer o quê? Entende? Então, a gente tem que ficar em cima. E a gente chama de 15 em 15 dias, como está o animal, como está... Só que simplesmente existem casos em que a gente não tem mais acesso, ou a pessoa nos bloqueia, ou a pessoa... Entende? Então, tem toda essa relação. E aí, no contexto que eu digo da dificuldade do controle, né? A gente tem todo esse foco, então, a gente tem 15 pessoas na ONG, ativas, né? A gente tem a visita, todo final de semana a gente vai lá pra limpar, a gente tem uma cuidadora fixa, que a gente paga ela mensalmente, entende? Então, ela fica lá pra limpar todos os dias, pra cuidar deles todos os dias. Então, é muito gasto mesmo. E aí, em conjunto a nossa ação, por isso que eu retorno falando que é uma tentativa, a gente não tá agindo de forma correta, ainda tem muito a melhorar, e talvez a gente ainda nunca nem chegue a um, de fato, controle populacional. Mas a gente agiu levando, né, isso do fato de precisar da conscientização em conjunto com a contracepção, em conjunto com a tutoria responsável. Um projeto que eu desenvolvi dentro da ONG e que infelizmente eu não consegui dar continuidade por conta da correria. Mas a gente desenvolveu um projeto, enquanto eu ainda estava na diretoria da ONG, que foi agir ali no que eu digo... O processo de construção da ideia, do posicionamento político, seja qual for o posicionamento da criança. Que eu acredito que seja ali onde a criança vai ter noção do certo, do errado, né, daquilo que ela pode ou não fazer, daquilo que vai ferir ou não alguém ou algo. Então, a gente precisa levar isso para essa faixa etária. E aí, em cima disso, dessa ideia, a gente fez visitas, né? A gente conversou, entrou em contato com o Departamento de Educação dos municípios, inclusive aqui de Realeza, a gente conseguiu vir para cá. E a gente conseguiu, então, fazer uma palestra, não, um debate com essas crianças, né? Então, eu desenvolvi, junto com a diretoria, uma série de perguntas, onde a gente, de fato, interagia com essas crianças, né? Para
questionar elas sobre o que elas sabiam sobre direito dos animais, né, sobre o que elas sabiam sobre maus tratos, né, claro, sem mostrar nada muito pesado, né, porque a gente tem casos absurdos dentro da ONG. E aí a gente ia lá, fazia essas questões, e o que a gente mais observava é que as crianças simplesmente não sabiam que os animais, tipo, podiam sofrer algum dano e que aquilo era um crime. Então eles não tinham noção disso. Então a gente apresentou, a gente mostrou o número da denúncia e tal. E como a gente sabia que a gente estava lidando com crianças, assim, que você precisa prender a atenção deles, né? Não é só você ir lá e apresentar o tema. Você precisa ser didático, você precisa ser metodológico no que você está fazendo. A gente levou também um dos nossos casos, que era o João, que foi um cão que ficou preso por uma corda por um mês, né? Então ele teve parte do pescoço, assim, tava numa situação absurda. E aí ele já tinha sido tratado, ele já estava novinho, sabe? Então a gente levou ele lá, junto lá na frente, mostrou toda a história dele, e ele ficou lá, as crianças passavam a mão, as crianças conversavam com ele, então foi uma forma de prender a atenção delas, né? De mostrar para elas como é a relação homem-animal, né? De dar essa noção para elas de como elas precisam se posicionar diante disso, porque, acredito eu, o jeito como uma criança trata um animal diz muito sobre quem ela vai ser futuramente, né? Diz muito sobre humanidade, acredito eu. Então a gente trabalhou nesse sentido, né? A gente levou esse tipo de conscientização pensando que se a gente leva um conteúdo assim para pessoas que já têm uma ideia formada, né? Que já tem algo mais concreto sobre essa relação homem-animal, fica muito mais difícil você conscientizar eles de algo. Então a gente agiu dessa forma na educação básica. A gente fez visitas, acho que a 2 escolas aqui em Realeza e a 3 em Santa Isabel. E infelizmente a gente teve que parar o projeto, mas fica aí mais uma tentativa, né, de conscientização dentro do que diz respeito ao controle populacional. E a gente segue nessa demanda, né? As pessoas nos chamam, a gente precisa focar em algo, acaba deixando de lado o outro. E eu acredito que a maioria das organizações da região tem essa dificuldade muito grande, que é a cobrança da comunidade e a gente não tem nenhuma devolutiva. Então é muito difícil mesmo. Sara, a palavra é com você. Okay. Antes de mais nada, eu queria expor um pouco sobre o que é a AMA e minha relação com ela. A AMA é uma ONG aqui de Realeza, cidade de Realeza, é a Associação dos Melhores Amigos dos Animais. É uma ONG coordenada por pessoas apaixonadas pela causa animal, que depende de doações, que ultrapassam o limite do que seria o correto, porque elas não são pessoas que não têm condições financeiras de arcar com todos os custos médico-veterinários que um animal de rua, quando resgatado, necessita. É uma ONG que não tem um canil, não tem um gatinho, não há um espaço para o acolhimento desses animais. Então eles precisam dos chamados LTs, que são os lares temporários, pessoas que se disponibilizam, abrem as portas de suas casas para acolher esses animais por um tempo que pode ser uma semana, como um pós-operatório de uma castração, caso esse animal tenha uma adoção garantida, ou pode se estender por 2, 3 meses, como é o meu caso. Eu fui uma das pessoas que decidiu dar lar temporário para uma das cadelas resgatadas pela organização, pela ONG, e assim, fim da minha relação com ela. Porém, eu conheço, me inteirei do funcionamento, que é muito semelhante ao funcionamento das ONGs da minha cidade natal, que é o Rio de Janeiro. Tanto a causa, não vejo grandes diferenças entre a causa animal do Rio e de Realeza, com a diferença de, por ser uma metrópole, há uma secretaria, de fato uma pasta, é a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal, que disponibiliza alguns castramóveis, tem postos gratuitos de castração, via agendamento mensal, tem um centro de zoonoses, tem o Instituto Jorge Weissmann, que é um hospital que oferece todas as especialidades, e mesmo assim
a situação não muda. Na década de 50, quando meu pai nasceu, na década de 90, quando eu nasci, até hoje, 2022, a situação dos animais de rua não mudou. Por isso que eu reitero, ONGs, protetores dos animais, que são pessoas, né, apaixonadas pela causa, que fazem muito mais do que podem, perdendo muitas vezes a sua saúde física e mental por excesso de amor, por se sensibilizarem com a situação daqueles animais, ultrapassando muitas vezes os seus limites. A solução não reside nos castramóveis, nas ONGs, nem nos protetores independentes. É necessário uma ação articulada entre todos esses agentes, mas coordenada pelo poder público, com a ajuda, sim, da iniciativa privada, com a ajuda, sim, das universidades. Enquanto não houver uma articulação entre todos esses agentes, todo o trabalho feito por ONGs e protetores independentes vai ser enxugar gelo, pura e simplesmente. Eu resgatei e castrei cerca de 40 animais quando eu estava na minha cidade, no período de 2 anos, e eu enxuguei gelo. Porque no momento que você retira um animal e faz todo o protocolo que a colega explicou, começando com o tratamento médico-veterinário, que vai puxar leva para castração, para profilaxia, a espera, o aguardo por uma adoção. Todo esse procedimento custa muito e não resolve, porque enquanto você está cuidando de tem uma gata na esquina gestando, que vai dar origem a 5, 6 filhotes, dependendo da ninhada, uma cadela que vai dar origem a 10, dependendo do porte. Então, a solução para o controle populacional ela tem que ser muito, muito, muito agressiva, e ela é de longo prazo, ela não é do dia para a noite. Infelizmente, o poder público no Brasil tende a ser muito imediatista, querendo respostas para amanhã, e não se dá prosseguimento a iniciativas públicas iniciadas, principalmente quando muda a gestão. Então, precisa haver a criação de uma articulação a longo prazo, e quando eu falo longo prazo, eu falo de décadas, não falo sequer de anos. E esse caos que a gente observa não é exclusivo do Brasil. Países considerados desenvolvidos, como Itália e Espanha, também sofrem com o excesso de animais na rua, justamente pela falta de articulação entre todos os agentes, repetindo, comunidade, através da conscientização, que talvez seja uma das partes mais difíceis, poder público, a responsabilidade do poder público, a iniciativa privada, lembrando que o Brasil, por exemplo, é o segundo maior mercado pet do mundo, lucrando bilhões todo ano, universidades, e sim auxiliando protetores independentes e abrigos. Mas o que eu percebo é que as pessoas relegam muito essa incumbência de abraçar esses animais aos protetores e aos abrigos. O abrigo, por si só, ele é um problema no Brasil, porque o fluxo de entrada é muito maior do que o fluxo de saída, o que diminui a qualidade de vida daqueles animais. Você tem, em uma baia que deveria comportar 2, você tem 15. Você tem, para um abrigo que tem 500 cães e 400 gatos, como é o exemplo do Rio de Janeiro, você tem 6 funcionários. Então já dá para ter uma ideia de que a higiene é precária, que a quantidade, o controle de ectoendoparasitas é muito mal realizado, e esses animais, a grande maioria, entra jovem, cresce, envelhece e morre no abrigo por inúmeras razões, né? Tem a falta de
de apoio da mídia, não há comerciais na TV, não há comerciais nas rádios. Muitas pessoas desconhecem. Eu mesmo fui conhecer o abrigo que fica a 15 minutos da minha casa, tem 3 anos, e ele já existe há pelo menos 15. Falta o apoio da mídia, como eu falei. Há uma grande, não preferência, mas o índice de compra de animais é muito grande, então se as pessoas compram, elas deixam de adotar, o que influencia nessa falta esse baixíssimo fluxo de saída dos abrigos. Por isso que eu bato na tecla de que abrigo não é a solução. Ok, então qual é a solução para tudo isso? Afora a articulação entre todos esses agentes só pode ser possível, só vai gerar frutos mediante uma amostragem da população de rua. E quando eu falo população de rua, eu me refiro tanto aos animais nascidos nas ruas, quanto àqueles que já tiveram casa e foram abandonados, e os animais que têm proprietários, mas que não são bem cuidados, né? São animais negligenciados. Um animal que tem proprietário e não é castrado e tem acesso à rua, ele é um animal de rua, porque ele procria na rua e os seus descendentes ficarão nas ruas. As pessoas tendem a achar que ofertando água e comida é o suficiente, mas não, realmente o básico para você salvaguardar que esse animal não procriará e não aumentará a população de rua é através da castração. Mas a nível macro, essa população só pode ser controlada se houver uma estimativa. É impossível contar um por um quantos animais tem, tanto aqui em Realeza com 17 mil habitantes, tanto no Rio de Janeiro com 6 milhões. Então, esse é o projeto que está sendo desenhado junto ao professor Yusuf. É um tema extremamente complexo, o controle populacional é um tema muito complexo, tratado de forma muito negligenciada. E do que se trata? É um método chamado de captura-recaptura, em que os animais que têm proprietários e recebem algum tipo de cuidado a algum nível, eles são identificados previamente para não serem confundidos com aqueles que não têm proprietário nenhum. Não vou me adentrar não vou esmiuçar como se aplica esse método, mas é um método conhecido, mas com poucos casos de aplicabilidade. Ele foi colocado em prática poucas vezes. Então, a partir desse método, a partir de uma amostragem da população de rua, no caso aqui de Realeza, estabelecer um programa a longo prazo e mensurar a quantidade de esterilizações que serão necessárias a cada 6 meses ou a cada 1 ano, para que em quanto tempo, né, essa população será controlada. Ela não vai ser erradicada, ela é controlada para chegar num nível em que ela se autocontrola, a população. Ela não cresce mais do que deveria. E esse projeto, como qualquer outro que venha a ser implementado, voltado para controle populacional, ele não só tem longo prazo, como ele é para sempre. No momento que ele deixar de ser feito, toda a população vai voltar. Bom, é por isso que a gente chama de programa de controle de população, né? Então, o que a Sara colocou, na verdade, é um processo que a gente tem procurado desenvolver aqui dentro da universidade para dar apoio não só à Realeza, mas para os municípios. A gente iniciou fazendo uma estimativa da população de cães domiciliados, né, daqueles que têm proprietário, foi um projeto lá de 2017, e esse projeto seria complementado com a estimativa da população de cães errantes, né? Mas por uma série de contratempos, esse projeto foi sendo protelado, depois entrou a pandemia e tal, e agora a Sara vai retomar isso daí, a gente pretende então
juntar aqueles dados de 2017 com esses dados que vão ser produzidos agora, e a ideia é mais para frente até atualizar esses dados de 2017 para a gente ter uma ideia da dinâmica populacional. Então, o papel da universidade é exatamente esse, né? Desenvolver metodologias que vão subsidiar esses programas, né? Para que a gente possa ter formas de implementação de programas de controle populacional que sejam viáveis, né? E que sejam sustentáveis. Porém, o primeiro ponto que precisa ser modificado, a gente citou aqui várias iniciativas, temos exemplos, né, exitosos de programas de controle populacional. Na verdade, a gente precisa de uma política pública em nível nacional, né, que é o que falta. A gente tem iniciativas aí municipais, estaduais, de maior ou menor escala, tem papel do Conselho Federal de Medicina Veterinária tentando regulamentar, de certa forma, a implementação desse processo de castração, uma vez que envolve procedimentos médicos veterinários, mas as políticas elas precisam ser em nível nacional. E com o recorte que a gente citou aqui de saúde única, né? Ou seja, a identificação e a articulação desses atores, né? Voltados não só para a saúde e o bem-estar desses animais, mas também, em última instância, pegando aí a saúde humana e o equilíbrio ambiental, né? Para que a gente possa, efetivamente, com esses processos, restaurar, né, um convívio onde todos vão se beneficiar das coisas benéficas que tem a relação homem-animal e não dos problemas que a gente vê hoje com essa relação e com os problemas ambientais decorrentes disso, né? Cabe salientar que outro ponto também que a universidade vem trabalhando de uma forma ainda que precisa melhorar em termos de organização são as metodologias para educação e saúde, né, voltado para essa temática, né? Como a Maria Eduarda citou, ela tinha uma iniciativa junto com a ONG que ela participa, mas ainda faltam metodologias formatadas de maneira a trabalhar isso. E o público infantil é um público-chave para isso, né? Porque a gente sabe que a criança ela tem mais receptividade às novas informações e essas informações, quando colocadas nessa fase inicial, né, da infância, elas tendem a perdurar por mais tempo. E junto a isso, cria-se também um indicador, né, só para mostrar como é que as coisas se interrelacionam. Né? A Maria Eduarda citou aqui a questão de como que a criança se porta, né? Ela vai refletir muito do adulto que ela é. Ainda digo mais, existe uma teoria, né, que a gente trabalha dentro da medicina veterinária, que é a teoria do link, ou teoria do elo, né, que diz respeito à agressividade, né, que algumas crianças possam exibir com animais, né, ou que algumas pessoas, não só crianças, mas adultos também possam exibir com animais, a relação que isso tem com violências que elas mesmas sofreram, né? Então, se a gente colocar mais esse fator aí associado, né, esse processo educativo ele pode ajudar, inclusive, a mostrar desequilíbrios nessa parte social, né, humana, né, e que os animais acabam servindo aí como sentinelas desse processo, né, que seria a teoria do link, né? Então a gente percebe que são vários fatores que precisam ser trabalhados de maneira articulada. Se a gente trabalhar como muitas das vezes acontece, pontualmente, isoladamente, né, a gente perde a oportunidade de trazer algo não definitivo, né, de solução, mas assim, um equilíbrio. Porque o que a gente tem que buscar em última análise, em última instância, é isso, né, o equilíbrio entre a relação homem-animal e a relação dos homens e dos animais com o ambiente, né? Por isso que é importante o papel da universidade nesse processo. É o que a gente tem tentado fazer, né, dentro das limitações que a gente tem, mas é um processo contínuo que a gente vai continuar seguindo. E agora com essa parceria aí com o PET, a gente tem a oportunidade de criar novas perspectivas para esse processo acontecer aqui dentro da universidade. Bom, e agora dando uma devolutiva, né, do grupo que foi estabelecido para o debate dessa temática, a gente vai falar um pouco, né, sobre como a gente desenvolveu, né, qual é o nosso posicionamento mesmo, né, acerca do controle populacional.
E aí, Ana? Bem, eu gostaria de falar então que de tudo isso que foi falado hoje, o que mais assim eu gostaria de chamar a atenção é que a pessoa tenha consciência que quando ela for adquirir um pet, um animal de estimação, que ela tenha consciência então que ela reflita sobre essa responsabilidade que ela tem para com o seu animal, com essa responsabilidade em prover todas as necessidades dos animais. Essas necessidades incluem visitas eventuais ao veterinário, periódicas, né? Isso inclui também alimentação, ração de qualidade, envolve gastos, né? Isso inclui o tempo da pessoa, se realmente ela tem esse tempo, esse espaço na casa para esse animal, o tempo para brincar, para levar a passear, para ver se a vida dela consegue agregar nesse momento que ela vive um animal de estimação, um pet, que muitas pessoas, né, chegou o Natal, vou dar um animal de presente, né? O animal cresce, vira um baita de um animalzão lá, não tem nem espaço, não tem nada, as pessoas não pensam muito, né? Vai fazer sujeira, né? Vai latir. Então, que as pessoas pensassem mais nesse sentido. Não, não vou ter animal porque dá trabalho. Não, mas que elas pensassem também nesse outro lado, não só no que o animal pode proporcionar, mas no que ela vai proporcionar ao animal. E também na questão de conhecer a espécie animal. Ele, sei lá, é um Shar-Pei, por exemplo, pode ter problema de pele, pode ter tendência a ter. Então, conhecer a espécie que está adquirindo, quais as probabilidades, as possíveis doenças, os possíveis probleminhas que ele pode ter, para também ficar de olho. Não levar no veterinário, né, no médico veterinário, apenas quando o animal já está em uma situação crônica. E era isso que eu queria deixar assim, para as pessoas refletirem. Né? Bom, eu espero que a quem essa conversa alcançar, esse podcast alcançar, esse tema passe a ser importante para essa pessoa, assim como foi para mim. Eu não era tão inteirada, né, nesse assunto, mas a partir do estudo, né, para esse encontro, a gente vê que a gente muitas vezes tem uma concepção errada sobre o controle populacional. Muitos, né, pensam que é só a esterilização e não é, né, envolve muito, muito mais que isso. E é um problema que a gente vê em todos os lugares, né? Então, o que falta mesmo é mobilização de órgãos maiores, de políticas públicas que nos ajudem, né, ajudem as ONGs a resolver, né, esse problema que não é um encargo das ONGs. Né? Bom, eu deixo a minha deixa, volto no trabalho que a gente realiza nas ONGs e retorno dizendo que, no meu ponto de vista, eu acredito que o problema principal mesmo está na relação do homem com o animal. Isso precisa mudar. Eu acredito que quando, como a Adri falou, mudar essa perspectiva de que o animal é uma coisa, porque nos últimos tempos, principalmente na pandemia, aumentou significativamente o comércio, né, dos cães e dos gatos. Então, as pessoas começaram a comprar, adotar e simplesmente com a finalidade de, preciso de um animal para fazer companhia. Eu preciso de um animal porque meu filho está sozinho, algo assim. Então, não é só isso, né? A gente precisa começar a tratar os animais como animais. Como quem eles são, com as necessidades que eles têm. Né? Não é só comprar um animal, não é sem conhecer ele, né? Não é só adotar um animal. Isso vai muito além, a gente precisa pensar a longo prazo. O homem precisa pensar a longo prazo, né? Parar de querer suprir única e exclusivamente as suas necessidades e lembrar que o outro também tem necessidades. E eu acho que a partir disso tudo vai mudar. Como o professor falou, a criança é o ponto-chave. E eu tenho muita crença nisso, que a criança é o ponto-chave. A gente precisa trabalhar a conscientização delas. Se a gente for numa escola, em todas as escolas de educação básica, e conseguir levar isso, a gente vai ter, eu tenho certeza que uma parcela significativa da comunidade que vai ter esse olhar diferente sobre o animal. De que ele não é uma coisa, de que ele tem as necessidades dele e que não é só o animal que precisa se adaptar aos nossos desejos, às nossas emoções e tudo mais, né? No que diz respeito à adoção ou compra do animal, mas a gente também precisa se adaptar ao animal.
E por que a gente fala tanto disso, né, de comprar, adotar? Porque isso é consequência do abandono. Né? E eu vejo que as populações de animais, né, que essas superpopulações de animais, é uma porcentagem muito grande de animais que foi abandonado. Que foi abandonado. É uma mínimos animais assim que nasceram ali, estão ali há muito tempo. Entende? A maioria é abandono, a maioria são pessoas que tratam os animais como coisas. São vítimas, né, Maria? Vítimas. Entende? Que tratam os animais como coisas, abre o portão, o animal faz o que quer, volta a hora que quiser, come o que quiser, se relaciona com qual animal quiser, né? Socializa com qual animal quiser. Mas ele vai estar em casa porque eu precisava de um cachorro para cuidar da minha casa, eu precisava de um cachorro para ficar comigo, para fazer companhia. Entende? Então, eu acredito que o ponto principal que a gente precisa mudar é a conscientização, mas a gente precisa trabalhar com tudo que a gente falou agora, é claro, e esse é um assunto que infelizmente ainda é muito banalizado, né? As pessoas deixam passar e não debatem sobre isso, e a gente precisa mudar isso, porque é um problema que, acredito eu, daqui a um tempo vai pegar e a gente vai se questionar onde a gente errou, e tá ali o erro, tá? Na relação do homem com o animal. Bom, prof, e agora a sua devolutiva para nós. Bom, de tudo isso que vocês falaram, eu acho que o ponto-chave para começar esse debate dentro da sociedade, né, para que as pessoas tenham consciência na hora de adquirir um animal, seja adotando, seja comprando, para que essa pessoa desenvolva uma relação saudável com esse animal, para que isso não gere lá na frente abandono, para que não haja maus tratos, né, e para que a gente possa ter, então, uma sociedade equilibrada, né. Eu acho que o ponto-chave para começar a ter esse debate é a gente começar a cobrar os nossos políticos para que a gente tenha uma política pública, preferencialmente em nível nacional. Tá? A gente vê hoje a causa animal como sendo uma bandeira política levantada por muitos que têm sido eleitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, né, senadores até. Então, isso tem ganho força, né, e a gente tem que fazer valer essa força que está aumentando para ela voltar na forma de ações que vão beneficiar a população animal, a população humana, o equilíbrio, né, entre esses entes. Então, eu entendo que cobrar os nossos políticos, né, a gente está em ano de eleição, a gente escolher e cobrar os nossos políticos para que as políticas públicas levem em consideração esse processo, né, educativo, né, de discussão, de atuação, para que a gente possa ter uma sociedade organizada, uma sociedade equilibrada, para que a gente possa usufruir de todos os benefícios que a relação com os animais nos trazem, né, que a gente possa ter responsabilidade na hora de fazer essas escolhas, né, lembrando que o animal vai ter aí um tempo de vida, né, que não é de um ano para outro, então é uma decisão que você vai tomar que é para algumas décadas, né, alguns anos, até mesmo décadas. Então, eu penso que o ponto de partida é esse. Nós, enquanto universidade, nós temos que prover o subsídio em termos metodológicos, em termos de análises científica dos dados que são gerados a partir das iniciativas que são feitas, para ir dando direcionamento, para ir mostrando, olha, isso funciona, isso aqui não tem funcionado legal. A gente sabe que o Brasil é um país imenso, com várias particularidades sociais, culturais, econômicas, que têm que ser colocadas à mesa e respeitadas essas diferenças para que a gente possa obter resultados cada vez melhores, né? Quer dizer, uma coisa que pode eventualmente funcionar aqui em Realeza não necessariamente vai funcionar lá no Rio, não necessariamente vai funcionar lá em São Paulo. Quer dizer, a gente também tem que ter esse olhar para as particularidades que a nossa sociedade tem. Mas tudo tem que começar de cima para baixo, numa forma de organização, para que esses detalhes, essas coisas, esses pormenores a gente possa, no nível municipal, discutir, e com isso a gente conseguir gradativamente avançar, né? Isso só vai acontecer quando tiver essa parceria do sistema privado com o sistema público e com a sociedade civil organizada, de tal maneira que
isso vai beneficiar a todos, né? Animais, humanos e o ambiente, a nossa sociedade como um todo. Bom, então, em nome da Maria Eduarda, da Adriana e de todos os outros integrantes do PET Medicina Veterinária e Agricultura Familiar, eu queria agradecer, professor, por tua participação e toda a tua colaboração para a organização desse encontro e também dos outros que a gente vai realizar ainda. Agradecer a contribuição da Sara e agradecer também a todos que nos assistiram. Então, acessem o nosso site, sigam nós no Instagram, @PET Medicina Veterinária, se inscrevam no nosso canal do YouTube, que a partir de agora, então, a cada determinado tempo, nós estaremos postando, né, mais conteúdos, agora, primeiramente, né, referente à saúde pública.